Olá, vamos apresentar o trabalho desenvolvido na disciplina Projeto Integrador em Computação 4 da Univesp. PJI 410 Sala 2, Grupo 9. O título é Uso de Machine Learning para Previsão Sazonal e Apoio à Gestão de Lojas de Vestuário. Participaram desse projeto os alunos Anderson Francisco da Silva, do Polo Limeira. Andréa Inês da Silva, do Polo Sumaré. Fábio Lofredo César, do Polo Valinhos. Graziele Grande Mota Galdino, do Polo Santa Bárbara do Oeste. João Nogués Neto, do Polo Vargem Grande do Sul. Marcelo Pena, do Polo Campo Limpo Paulista. Weiner de Paula Dias, do Polo Valinhos. Wellington Cauã Santos dos Passos, do Polo de Valinhos. Nosso orientador desse projeto foi Bruno César Câmara. O objetivo geral foi desenvolver análise de dados em escala utilizando o conjunto de dados existentes e aprendizagem de máquina, e ainda preparar uma interface para a visualização dos resultados. A comunidade externa escolhida pelo grupo foi a loja de roupas Nalu Modas, localizada em Monte Santo de Minas, Minas Gerais. A Nalu Modas enfrenta dificuldades na decisão estratégica devido à falta de predições. Identificamos que este problema se adequa à proposta do nosso projeto, no qual um sistema de machine learning poderia identificar pontos que existem maior demanda de determinado produto. Com o sistema proposto, algoritmos de machine learning permitirão predizer demandas sazonais, enquanto um dashboard exibirá informações em tempo real, otimizando os recursos, possibilitando gerar insights e facilitando o manuseio, visto que com poucos cliques é possível gerar um dashboard eficiente e com informações precisas. Para desenvolvimento da plataforma, foram utilizadas metodologias ativas, como Design Thinking e Problem Based Learning, PBL. O Design Thinking desenvolve soluções a partir das necessidades e desafios reais do público-alvo, criando soluções inovadoras, criativas e tecnicamente viáveis. Através do Problem Based Learning, abordagem pedagógica que incentiva a resolução de problemas reais e promove a colaboração, foi possível identificar desafios específicos dos colaboradores e proprietários da Nalu Modas, como a acessibilidade digital, a integração com dados da planilha Microsoft Excel e a usabilidade da plataforma. A metodologia Brainstorming foi aplicada nas fases iniciais do projeto para gerar ideias inovadoras e selecionar as soluções mais eficazes. A linguagem de programação adotada foi o Python, amplamente reconhecido como um dos ambientes mais flexíveis e completos para a ciência de dados. Para a disponibilização dos resultados de forma interativa, optou-se pelo uso do Locker Studio e do Power BI. O Locker Studio é uma plataforma de visualização de dados desenvolvida pelo Google, que permite criar relatórios personalizados e dashboards interativos a partir de várias fontes de dados. Já o Power BI, desenvolvido pela Microsoft, é amplamente utilizado em ambientes corporativos, permitindo integração com diferentes bases de dados e construção de dashboards de fácil interpretação. Para o controle de versão do código, utilizamos o GitHub, uma das plataformas mais conhecidas de hospedagem de repositórios Git. O Git é um sistema de controle de versão que permite o rastreamento das alterações de código ao longo do tempo. O GitHub, por sua vez, adiciona uma camada de colaboração em nuvem, viabilizando o trabalho em equipe em tempo real. Para a prototipagem da interface, utilizamos o Figma, que permite a criação de interfaces digitais de forma colaborativa. Esse recurso foi essencial para projetar a experiência do usuário no dashboard, garantindo usabilidade e clareza na apresentação das informações. Agora vamos apresentar os resultados da análise de vendas utilizando o modelo Sarima em Python e dashboards criados utilizando o Locker Studio. Esses são os dados de venda que serão utilizados no Sarima, a inteligência artificial de predição para séries temporais. Aqui as bibliotecas são carregadas. Carregamos o arquivo. Foi criado gráficos com meses e trimestres agrupados. Foi decomposto os dados para verificar tendências. Aplicamos análises de autocorrelação para auxiliar nas variáveis do Sarima. Também aplicamos testes estatísticos para verificar sua estacionalidade.
Os dados foram divididos em treino e teste. As funções para treinamento foram carregadas. Aqui se mostra os dados de treino e teste, junto com a predição comparada com o teste. Então é feito o treinamento final do modelo, agora, com todos os dados, possibilitando predições futuras. Agora vamos apresentar a parte de um dos dashboards que a gente fez no projeto, que é basicamente mostrar para o nosso cliente final que é a Nalu Modas. Como a análise de dados e a ciência de dados podem ajudar a administrar e monitorar melhor o negócio a fim de conseguirem alavancar mais vendas, aumentar a quantidade de estruturas que eles têm, a quantidade de produtos e tudo mais, a fim de realmente ajudá-los a monitorar e alavancar o próprio negócio. Então, simplesmente a gente usa como base alguns PDFs que eram desse formato, que basicamente são dados exportados do sistema que eles utilizam lá como forma de acompanhamento, de registro de estoques e tudo mais. Então ele exportou uma amostra de dados para a gente e a gente montou alguns relatórios em cima do que poderia ser criado a partir dessas amostras. A gente tentou deixar da forma mais simples possível, de forma que ele possa apenas exportar os dados e abri-los aqui e o dashboard já vai atualizar a cada 15 minutos, atualizar com os dados novos que ele criou, sem ele ter que ficar preocupado com cálculos e coisas do gênero, já é tudo automatizado. Então aqui no dashboard a gente faz primeiro pela receita, o número de vendas, o lucro e a taxa média de lucro que ele tem para cada produto. E aqui a gente também tem os itens em estoque e qual é a duração média de cada item em estoque, ou seja, se ele não fizer uma reposição em 87 dias ele estaria com o estoque dele zerado. Fora essa visão executiva aqui no topo, a gente também tem uma visão mais de negócio aqui para baixo, então a gente tem os principais produtos que ele vende e a principal margem de lucro. Aqui tem uma coisa interessante que ele vende mais produtos femininos, mas as maiores margens de lucro são masculinas. A gente tem uma tendência de margem de lucro versus quantidade de vendas, tem uma tendência negativa, e aqui do lado a gente tem o ticket médio de venda que é em torno de R$50, também demonstra a tendência negativa do gráfico da esquerda, só que claramente ele tem uma concentração que a clientela dele está disposta a pagar, que é em torno de R$50. A quantidade de produtos em estoques, quais ele tem mais unidades paradas em estoque, e também quais são os produtos que estão com o estoque mais curto com base no histórico de vendas dele. Então a gente tem um estoque médio de 87 dias, mas alguns produtos aqui se ele não fizer a reposição logo, baseado no histórico, ele já vai ter o estoque zerado em menos de um mês, como mostra aqui. Aí também tem a quantidade de reposições e compras de estoque que ele fez, ele ultimamente tinha sido em agosto, que foi mais ou menos quando ele disponibilizou os dados para a gente. E quais são os principais parceiros comerciais para ele cruzar com esses dados de quantidade de produtos em estoque e produtos vendidos, para saber se está com um produto muito parado, se ele tem que abaixar o preço, aumentar o preço, ou está vendendo demais. E daí ele pode ter uma margem de lucro maior. Então a gente criou uma visão simples aqui, baseada completamente no formato de dados que ele consegue gerar automático, sem dar trabalho para ele. O feedback dos gestores da Nalu Modas foi muito positivo. A utilização dessas ferramentas permite a visualização de dados cruciais sobre o desempenho das vendas, como por exemplo, quais produtos estão se destacando, as tendências de compras dos clientes e as variações nas vendas ao longo do tempo. Isso, além de facilitar a gestão, também abre caminho para o crescimento estratégico do negócio. Este projeto é relevante porque aplica o machine learning, aprendizado de máquina, e a ciência de dados para resolver um problema real e vital de pequenos negócios, a falta de previsibilidade de vendas. Em resumo, ele irá capacitar pequenos comerciantes, como a Nalu Modas, a prever picos de demanda e quedas sazonais, melhorar a gestão de estoque e o fluxo de caixa, reduzindo perdas e maximizando lucros, oferecer uma ferramenta visual, dashboard simples e acessível, transformando dados complexos em decisões práticas para gestores sem conhecimento técnico avançado. É uma solução acessível e escalável que contribui diretamente para a sustentabilidade e competitividade de pequenos empreendimentos locais. Esse foi nosso projeto Integrador 4, esperamos que tenham gostado. Gostaríamos de agradecer à Univesp, ao nosso orientador Bruno César Câmara e à loja Nalu Modas, seus sócios e colaboradores. Muito obrigado!